Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui um dia de uma notícia triste, recebi pela madrugada da perda de uma tia querida, muito querida. Momentos bons vividos, depois de um tempo ela adoeceu e batalhou por um tempo pela sua saúde, mas aprove o Senhor a levar. E Deus, ele tem um propósito e sabe o tempo de cada um de nós aqui nesse lugar que nós vivemos que se chama Terra, né? Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que algum dia nós iremos. E sabemos que quando essa perda chega, é uma dor que se instala na vida e no coração de cada ente querido, de cada pessoa que teve a oportunidade de ter essa pessoa tão querida próximo a nós. E se você está perdendo, você perdeu ou está vivendo um luto, fica aqui comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o luto. É algo que pode acontecer hoje ou amanhã, nós não sabemos. De repente você foi acometido aí com uma notícia, eu não sei, de repente você recebeu uma notícia também de um ente querido, uma notícia triste, algo que você não esperava, porque ninguém espera por isso, ninguém espera, ninguém está preparado, ninguém está pronto para esse momento, mas nós sabemos quão delicado e quão perplexo e quão complexo é esse momento que cada um vive da sua maneira, cada um vive da sua forma, cada um tem a sua forma de expressar esse momento tão delicado que é o luto, né? Então, fica comigo, vamos falar sobre isso, gente, hoje, né? Que é algo inquietude, no falar sobre perdas no mundo que nós vivemos, que é apenas de ganhar. As pessoas sucedidas são aquelas que ganham, as pessoas felizes são aquelas que não perdem nada, mas só que esse é o pequeno mundo, né, dos infelizes que, de verdade, gente, no mundo concreto que nós vivemos, nós temos o exercício quase que diário de perdas. Muitas vezes o que a gente mais perde é tempo, do que a maior parte das pessoas não tem muita lucidez do que fazer com o tempo. E aí começa a fazer escolhas ruins, da forma de como preencher esse tempo e o tempo vai embora. O que fica é a memória do que foi feito com o tempo. Então, para falar sobre luto hoje, né, para falar sobre perdas, nós temos que pensar no que antes nós tivemos. Oi, tudo bem, Daniela? Então, nós precisamos pensar no que nós temos. De tudo que a gente tem, é o que está em risco do que foi perdido, né? Alguém aqui já perdeu alguém amado? Alguém muito querido aí na sua vida? Então, era bom, né, gente, se todos pudessem olhar em volta e ver que a grande maioria das pessoas que nos cercam já perderam alguém. E o que mais dói a perda é o fato de que ter a chance de olhar para trás no tempo em que a pessoa ainda estava presente e que a gente não se deu conta dessa importância. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente atravessa no tempo do luto, né? Então, o que é o luto? O luto é o tempo que começa no dia da perda, o dia que a pessoa se vai. Começa o luto das pessoas que sobreviveram. Então, não existe não estar vivendo o luto. Então, tem gente que fala assim, fulano perdeu uma pessoa e não está vivendo o luto. Isso não é real, porque todo mundo vive o luto da sua maneira, do seu jeito. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas de fora, elas querem enquadrar, né,
a pessoa daquela forma, do jeito dela, né? No mínimo de comportamento. Então, você precisa agir de uma determinada forma para cumprir as expectativas das pessoas ao seu redor, frente ao fato de você ter que enfrentar o tempo do luto mesmo, do tempo da perda, né? E você vai pro tempo mediante do que tem no mundo e do que tem dentro de você. Então, gente, como é um assunto assim delicado, muitas pessoas ainda têm dificuldade em falar sobre isso, porque dói. E quando a gente perde alguém que adoeceu, que ficou doente, e aí passou por um processo de tratamento e que esse tratamento levou a consequências não esperadas, a gente esperava a cura, a gente esperava a resolução do processo da doença. Mas aí a pessoa, ela não teve essa cura. E aí ela foi, né, diante de uma doença todo o tempo, entre o diagnóstico da doença e o dia da partida da pessoa. A gente vai viver um período em que nós chamamos de luto antecipatório. Luto antecipatório é aquele tempo onde você sabe que a morte pode acontecer, mas ela não aconteceu ainda. Esse tempo, a depender da maturidade das pessoas que estão vivendo esse período, esse tempo pode ser maravilhoso. E ele pode conter dentro dele todo o espaço de cura e alívio para a dor que vai chegar depois da partida dessa pessoa. Por quê? Nesse tempo do luto antecipatório, nós temos a experiência da perda, sem a perda acontecer, portanto, nós podemos ocupar o nosso tempo na experiência de viver o amor compartilhado com aquela pessoa. Aí você vai falar assim, ai Leila, mas não quero nem pensar nisso. Imagina, a pessoa, minha mãe tá doente, ela vai ficar boa, não quero nem pensar no que pode dar errado. Mas o pensar que pode dar errado é pensar em todas as possibilidades que a vida nos oferece. Por quê? Porque se tudo der certo no final, se tudo der errado no final, todo mundo vai partir um dia. Toda a história termina com a partida no final. E isso, gente, não é trágico, isso é a vida. Ela é assim. Então, quando você tem a possibilidade de pensar na perda, você tem a possibilidade de pensar e experimentar o vínculo mais puro que pode haver entre duas pessoas, que é o vínculo do quê? Do amor. A gente passa muitas vezes a vida em vínculos conturbados de amor e ódio, de amor e decepção, de amor e mentira, de presença e afastamento, porque muitas vezes morar com a pessoa não significa ter ela por perto. Então, às vezes você mora com a pessoa e é como se você não vivesse com a pessoa. Às vezes você mora com seus filhos, com seus pais, mas é como se eles não existissem, porque não existe uma experiência concreta dessa relação, uma experiência que vai viabilizar o encontro dessas pessoas e aí faz com que a vida de cada uma se torne o quê? Mais potente, mais poderosa, mais feliz. Por quê? Porque aquela pessoa existe. Se a gente pudesse olhar para todas as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama muito, com a consciência de que elas vão viver para sempre, é possível que a gente não passasse tanto tempo, que a gente não desperdiçasse tanto tempo, no afastamento, na distância com essas pessoas. A gente aproveitava ao máximo, E aí, quando você pensa, que você pode partir a qualquer momento, você também não vai desperdiçar tempo com coisas superficiais, com coisas tão bobas, com coisas tão pequenas. E eu escuto muitas pessoas dizerem que a morte boa é aquela súbita, Quem acha que é legal? Você acha que essa é a boa, morrer de repente, partir de repente, Então, para a pessoa que vai, tem muita gente que pensa isso, que é bom, que você vai dormir e não acorda.
que você tem aí um infarto, ou que tem um derrame, algo que não dê tempo de chamar ajuda mais. Gente, tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né? E esse pensamento é algo que faz parte do nosso maior medo, que é o quê? De sofrer. Muitas vezes as pessoas trazem essa questão da partida relacionada ao sofrimento. Ah, mas eu vou partir. Aí a pessoa, é bom que seja rápido, para que você não tenha esse sofrimento, para que não venha o adoecimento, a dependência, a dor, o abandono, a frustração de você olhar para o seu tempo e ver que você não tem mais tempo, que você não tem mais força para viver uma vida que você considera boa. Mas, gente, de verdade, até mesmo as pessoas que acreditam que esse é o melhor caminho de partir, elas não se preparam para que esse dia aconteça. Porque o de repente pode ser a qualquer momento. Mas toda vez que a gente vai dormir com pensamentos ruins a respeito de qualquer coisa, a gente está sacrificando a possibilidade de ter uma partida serena durante o sono. Você vai dormir bravo, você vai dormir decepcionado, você vai dormir irritado, você briga com as pessoas que você mais ama antes de dormir. Então, eu penso que se todo mundo cultivasse de fato possibilidade de uma partida súbita, a gente viveria num mundo muito mais amoroso. Porque se você considerar que essa noite você vai partir, a última coisa que você vai mandar no WhatsApp não é eu te odeio. Não, não vai ser isso. Porque se você tem consciência da possibilidade da sua partida, você usa o seu tempo para deixar um legado. E esse legado não é um legado de ódio. Não é um legado de bem feito para você que fez coisa errada. Não. Então, a prática da consciência de que a gente pode partir e pode ser, de repente, poderia fazer com que a nossa vida fosse muito mais doce. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, o trânsito, a violência, as dificuldades financeiras, até as próprias dificuldades de relacionamento. O luto, ele é um processo que traz a chance de uma grande transformação na nossa vida. Por que que acontece isso, gente? Quando eu perco uma pessoa, se eu amo muito você, você me ama muito e eu vou partir, você perde, né, o que você vê nos meus olhos quando eu te vejo. Quando nós gostamos muito de uma pessoa, a hora que a gente encontra com aquela pessoa, brilha os olhos, fala, nossa, como é bom ter te encontrado. E essa alegria ao te encontrar, na verdade, é uma alegria me encontrar nos seus olhos, você se encontrar nos meus olhos. Porque cada vez que a gente encontra uma pessoa, na verdade, a gente está encontrando o que nós somos para ela. E isso nos fortalece. Diferente de quando você encontra uma pessoa que não gosta de você. Porque quando você encontra com essa pessoa, nos olhos dela está escrito que você não serve. Que você é uma pessoa não amada. E isso nos enfraquece. Quando a gente se relaciona com pessoas que amam a gente, o que nós vemos nos olhos delas é o quê? É tudo que a gente quer ser. Né? Porque a gente é feliz de se ver nos olhos da pessoa, cultivando a nossa força, a nossa alegria, a nossa beleza, a nossa importância no mundo. E aí, aquele olhar se fecha para sempre. Você nunca mais vai encontrar com aquele olhar. Você não deixa de ser quem você é para aquela pessoa. Pelo fato dela fechar os olhos, você continua existindo. Se ela continuasse existindo, você ia continuar se sentindo amado. Então, o amor não morre, né? A experiência do encontro não vai acontecer mais. O que acontece o tempo inteiro é a experiência da lembrança dessa relação, da lembrança desse olhar que nos fortalecia. E o tempo do luto é um tempo onde a gente vai viver a experiência de se reconhecer novamente, né? Você vai ter que lembrar do olhar de afeto da pessoa,
e lembrar quem você era para ela. E aí você se torna essa pessoa que você era para ela, sem precisar que ela esteja na sua frente dizendo, né, quem você é. Há várias coisas, né, gente, né, várias fases. Mas como que a gente faz para ter essa consciência de um modo mais acessível? A gente devia fazer isso, né, enquanto as pessoas que a gente ama não partiram ainda. Né? É aproveitar esse tempo. Aproveita esse tempo. Eu espero que depois dessa conversa vocês tenham a oportunidade de encontrar as pessoas que vocês mais amam hoje, nem que seja por videochamada, para você olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim, o que eu sou para você. E quando essa pessoa disser o que você é para ela, você ter certeza de que você é essa pessoa. E que mesmo que ela não te olhe mais, mesmo que ela não possa te dizer mais, você saiba que isso é verdade. Por quê? Porque você confia naquela pessoa, que ela diz a verdade para você. Então, no processo de luto, a gente vai encontrar a chance de se reconstruir. Por isso, gente, que é um processo de transformação. E aí, tem uma metáfora que eu li num livro que fala assim, ó, se você perdeu alguém, comece o livro de trás para frente. Por quê? Porque vai ajustar a sua percepção para a importância de toda a experiência que foi vivida nesse tempo da perda. Então, no tempo do luto, gente, é como se a gente entrasse numa caverna. É uma caverna que a gente só vai sair ali daquela caverna pelo espaço que nós cavarmos. Não tem saída para a mesma porta que você entrou. A mesma entrada que você entrou é aquela que dá acesso à sua vida com aquela pessoa. E a vida com aquela pessoa não existe mais. Então, quando a gente perde alguém, não tem como voltar para a vida anterior. Não existe essa possibilidade, porque a vida anterior tinha aquela pessoa presente. Então nós vamos começar o quê? Uma nova vida. E esse espaço entre a perda e o recomeçar é preenchido por esse espaço bem solitário, né? Que é esse tempo que eu chamo, é o tempo da caverna. Então, porque nesse tempo da caverna, o tesouro que você vai procurar, gente, que a porta da saída dessa caverna é você mesmo. Você vai se reencontrar pelos olhos, pelo coração e pela fala da pessoa que se foi. E aí quando você se encontra, né, você começa essa vida nova. E aí, essa vida nova, né, tem a pessoa que se foi, né, do lado de dentro, que, né, do seu ponto de vista, no ponto de vista técnico, do ponto de vista simbólico, a gente tem um vínculo concreto, né? Se existe, você existe, eu existo. Se uma de nós não existe mais, quem ficar tem que restabelecer esse vínculo simbólico, né? Que é quando esse espaço interno, né, ele é preenchido e pelaquela relação que era muito importante para nós. Então, gente, são marcas que ficam muitas vezes, né? A gente sente muita dor, né? Uma dor no peito, às vezes você pode sentir uma dor forte, desesperadora, às vezes, e você começa a entender, e por que eu sinto tanto essa dor? Não é? E às vezes você pode pensar, eu estou infartando, sente essa sensação, não é? Porque a dor do infarto é aquela dor que aperta, mas a dor do sentimento é uma dor física, uma dor real, algo que você está ali sentindo, né? Dessa dor da perda de alguém, né? Quando eu perdi meu pai há pouco tempo, e aí a gente começa a pensar, né, nos períodos em que você esteve com a pessoa, o período em que você não esteve, o período em que você poderia estar e que não houve oportunidade para estar. E aí você vai pensando em tantas coisas e
É como se a gente pudesse ter uma consciência desse espaço dentro de nós que precisa conter as pessoas que se foram, né? A gente precisa ter esse espaço. Porque quanto mais perdas, quanto mais velho a gente vai ficando, mais perdas nós vamos colecionando, e aí essas perdas, né, que a gente vai vivenciando do outro lado, e aí a gente vai colecionando tantas perdas, né? E aí, no futuro, nós precisamos trabalhar isso na terapia, porque é um período delicado e cada um de nós vivemos esse luto de uma forma singular, de uma forma tão única, que cada um tem a forma e o tempo de viver o seu luto. Cada pessoa vai expressar de uma forma, cada um expressa de uma forma, e nós precisamos respeitar isso, nós precisamos entender o processo de luto de cada pessoa tem um tempo, mas é preciso um acompanhamento, é preciso buscar ajuda profissional, né? E você precisa lembrar das coisas boas e acolher tudo aquilo de bom que aquela pessoa te ensinou, que tem, em geral, um conteúdo que favorece você identificar essa pessoa. É, existem aquelas pessoas na nossa vida que às vezes você chega na sua casa e você sabe que aquela pessoa chegou porque você sabe que existem algumas pistas, porque ou a louça está lavada, ou a roupa está num lugar, ou você ouve uma música e você fala assim, não, tem algumas pistas boas, porque essa pessoa chegou. Tem aquele sinal do funcionamento de como aquela pessoa se comportava na nossa vida. E aí, como a gente já sabe, esse caminho de pensamento da pessoa, desse funcionamento, quando a gente se depara com uma adversidade, a gente sabe que aquela pessoa diria se você precisasse de um conselho. Isso, gente, é saudável. Isso é um processo de luto saudável. E o processo de luto saudável inclui a tristeza. Né? Nós temos uma sociedade que não nos permite muitas vezes ficar triste, nós precisamos reagir. E se você perde o seu cônjuge, aí a pessoa vira para você e fala assim, mas você é jovem, ainda você vai casar de novo. Aí você perde sua mãe, e a pessoa fala assim, mas ela descansou. Tudo bem, estava doente, estava cansada, você tem agora seu pai para tomar conta. Aí você perde um filho, a pessoa fala assim, você vai ter outro, ou você já tem os seus outros filhos para cuidar. Deus te deu 2. E aí, quando você escuta uma coisa dessa, a única coisa que você pode fazer é um minuto de silêncio para essa alma perdida, né? Que deveria engolir aquilo que ela estava dizendo para você, porque a gente escuta muitas coisas que não deveriam ser ditas naquele momento. E aí você vê que por conta daquelas intenções das pessoas, elas poderiam, né, se superar, porque a gente nunca conversa sobre isso, nunca conversa sobre perdas. E aí, quando você vai falar sobre isso, a pessoa fala, vira essa boca pra lá. Você não tem outra coisa para falar do que falar sobre perdas. Falar sobre luto hoje, Leila, por que você está falando sobre isso? Porque me sobreveio essa notícia hoje. E se a gente não conversar sobre isso, a gente vai ser colocado num espaço muito perigoso, muito hostil, sem ter se preparado para isso. E a gente pode ser parte daquelas pessoas que falam muitas coisas que não deveriam. Então, gente, no tempo do luto é esperado que você sinta tristeza. E não é, gente, um bom caminho medicalizar a tristeza. Você não precisa ficar tomando remédio, né? Não precisa. Então, gente, a tristeza, ela é natural. Então, gente, nós
quanto mais intenso é o vínculo de amor, né, que a gente tem com a pessoa, maior é a dor do momento da perda. Então, tem um psiquiatra muito famoso que ele escreveu um livro onde ele coloca exatamente isso. O luto é o preço do amor. A dor da perda é proporcional ao amor que foi vivido. Então, se tinha um amor muito grande, a dor vai ser muito grande. Mas é exatamente o que há de amor que alivia a dor a seguir, né? Então, nos vínculos muito intensos de amor, a gente tem um sofrimento muito intenso na fase mais aguda, né? Mas a pessoa, ela se recompõe muito mais facilmente, porque ela teve aula particular durante muito tempo, desse tempo de amor, então ela sabe direitinho como que a mãe ou o pai ou o filho pensava a respeito do seu olhar. Por quê? Porque você conviveu, você viu, você viveu, né, intensamente. Mas quando a gente tem vínculos ambíguos, onde você queria viver uma experiência de amor, mas você viveu uma experiência de sofrimento junto daquela pessoa, o período de luto pode ser um pouco mais trabalhoso. E aí, nesse tempo de luto, onde cabe sim a tristeza, né? Então, você tem que reagir, aí faz parte de um papel que a sociedade tem, de fazer com que a gente entre num balanço, que é a teoria desse balanço, chama-se o quê? Processo dual do luto. Então, o que fala essa teoria? De que ora você está na dor, ora você está na vida. Você não sabe o que te sequestra para a dor. Então, quem aqui já viveu uma fase do luto aguda, você sabe que tem hora que do nada vem o desespero. Principalmente nos primeiros dias, onde você consegue dormir, aí quando você acorda, você recebe de si mesmo a notícia que a morte aconteceu. Então, você acorda de manhã e fala, meu Deus, perdi a hora, preciso ir para o hospital. Não, você não precisa mais. Aí você fala, eu preciso ver quem é que vai fazer as compras hoje, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que levar minha mãe no médico. Não, não precisa pedir para ninguém fazer as compras, porque não tem ninguém para ser levado ao médico. Então, nos primeiros dias, você se assombra a cada despertar, lembrando o que aconteceu. E aí, o período agudo desse tempo do luto é um período muito difícil. Por quê? Quando tem esse espaço do luto antecipatório, da morte anunciada, até o dia, né, dessa partida, muitas pessoas telefonou para saber como que estava o seu familiar, as pessoas se importavam, você recebia corrente de oração, você recebia mensagens positivas de que vai dar tudo certo, você tive uma visão, tive um sonho com seu pai, ele sarou, ficou ótimo, não perca a fé. Né? Estamos aí orando pelo restabelecimento, né? E tudo mais, e as mensagens, elas se multiplicam aí, e aí elas te soteiam, não te permitindo expressar o medo real do que pode acontecer. Então, em geral, quando a gente está no luto antecipatório, ninguém suporta que a gente possa tocar no assunto da partida possível, porque se você vai conversar, né, comigo, não sei, tô com medo que a minha mãe parta. Aí você pode falar, vira esse pouco pra lá, não tô falando isso. Mas você precisa de alguém que possa te ouvir. E a gente, muitas vezes, não encontra alguém que saiba ouvir, porque a maior parte dos ouvidos que nos cercam são ouvidos que nos condenam. A depender do que você fala, alguém retruca e diz, está errado, não pode falar isso. E aí a partida acontece. E aí você recebe as pessoas no velório, no funeral. Tem algumas que mandam mensagem, tem outras mais corajosas que ligam. Mas o dia seguinte é o abismo. E aí as pessoas não telefonam porque por respeito, né, gente? As pessoas não ligam porque elas não querem incomodar.
Não, deixa aquela pessoa, foi tão difícil a semana, teve essa perda, então não vamos incomodar, não vamos respeitar esse momento. Só que a hora que você entra nesse período, o que você mais precisava era alguém que te incomodasse, que ligasse. O que você mais precisava era alguém que respeitasse a sua necessidade de colo, a sua necessidade de amparo. A gente não tem necessidade de sermão e nem de consolo, mas a gente tem a necessidade de contato. E é um momento que fica tudo tão dolorido que até carinho parece de contato, mas o contato é muito valioso. Então, gente, como é importante esse tempo, como é importante esse momento, né? Um momento delicado para as pessoas que estão mais próximas dessa perda, um momento muito triste. E essas pessoas, muitas vezes, são esquecidas, são deixadas, outras recebem um colo, outras recebem um amparo, outras recebem um acalento na sua alma, muitas recebem ali, mas outras não querem receber isso, elas querem se fechar dentro de si. E qual que é, gente, a complexidade de fazer algo, entregar para a pessoa sem falar nada? Deixar um bilhetinho, você que está mais próximo dessa pessoa. E isso, gente, é uma atenção ao desamparo que a gente vai viver quando a gente perde alguém. Todo o processo que nós vamos ter que enfrentar, ninguém pode enfrentar por nós, ninguém vai poder ocupar o teu lugar da pedra e falar, deixa que eu fico no teu lugar, não. Tem como você já sofreu demais cuidando da sua mãe, agora deixa que eu perco, que eu cuido. Né? Não tem essa possibilidade, nós não temos como substituir as pessoas no sofrimento delas. Então, mas nós podemos estar ao lado delas incondicionalmente. Né? Sem nenhuma cobrança do melhora logo, reage. A pessoa que está em sofrimento, ela precisa ter um amparo, uma segurança de que se ela precisar ir até algum lugar bem difícil, ela não vai sozinha. E aí a gente que acompanha, a gente precisa ter coragem de estar ao lado sem precisar consertar nada, porque não tem nada para ser consertado. E se tivesse, não tem conserto, porque já se foi. Se a pessoa se perguntar, se você perguntar para a pessoa, o que você quer que eu faça algo por você, a pessoa vai falar, traz meu filho de volta, traz minha mãe de volta, traz minha mulher de volta, mas isso não é possível. Então, como é que a gente vai cuidar das pessoas que perderam alguém? Né? Todas as fases do luto, gente, elas permeiam todas as nossas dimensões, não é só uma parte emocional que está dolorida. A gente tem um impacto físico do processo de luto, que é uma queda da nossa imunidade. Você pode ter gripe, uma atrás da outra. Você pode ter sinusite, você pode ter pneumonia, você pode ter infecção de urina. Uma atrás da outra, num processo de luto. Se você fosse dosar as imunoglobulinas da pessoa de luto, tá tudo baixo. Perde defesa. Ter impacto na parte cognitiva de concentração. Você não consegue se concentrar, você se distrai. E nesse processo de distração, você pode sofrer acidentes. Você pode cortar o dedo quando você está cortando cebola, cozinhando. Você pode se queimar quando está passando roupa. Você pode perder o retrovisor do carro. Você pode passar no sinal vermelho e sofrer um acidente grave. E esse processo de estar distraído interfere no seu desempenho do dia a dia. É uma pena, gente, que todos os espaços empresariais, eles não possam contemplar a possibilidade de suporte ao luto,
para as pessoas que trabalham na empresa, que perderam alguém muito amado. O que a gente tem direito são o quê? 3 dias de uma licença que tem um nome horroroso, gente, que se chama licença luxo. Aí se você perder pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, você tem direito a 3 dias de afastamento e volta a trabalhar. Você tem que voltar, porque tem conta para pagar, porque a vida continua. Só que o período do luto não é 3 dias. O luto, gente, é para sempre. Muitas vezes a pessoa ela nunca mais vai voltar para sua vida. E o que acontece em relação ao período de luto mais crítico que nós contemplamos é o primeiro ano depois da perda. Por quê? Porque vai ser pela primeira vez que você vai passar por datas importantes sem aquela pessoa. E aí, então, primeiro dia das mães, primeiro dia dos pais, primeiro dia das crianças, que você vai passar sem o filho, ou sem a mãe, ou sem o pai, né? E como, gente, é difícil. E aí, no segundo ano, você vai ter uma lembrança de uma ausência. E no primeiro ano, onde a gente enfrenta um vazio a cada data importante. Você viveu com aquela pessoa. E às vezes as datas importantes não são datas óbvias. Experiências de novo, experiência de que algo novo, gente. Então, olha só, experiências vividas com essa pessoa que você teve, coisas que você fazia com essa pessoa, vai ser sempre uma lembrança de que aquela pessoa não estará mais com você fazendo aquilo. Como, gente, triste, como é doloroso, sim, e nós precisamos ter consciência disso, entendimento de que nós vamos ter o nosso tempo e trabalhar isso para que nós possamos levar isso de uma forma mais saudável, de que isso não se vire algo crônico, onde que a gente venha a adoecer futuramente, não, mas busque ajuda terapêutica, busque ajuda para esse momento que você está vivendo, que é um momento de momentos delicados, momentos difíceis, onde você precisa ter alguém para te apoiar nesse período, nesse momento, para que você possa também estar bem para ajudar as outras pessoas que estão à sua volta, para que você venha se erguer, não é? Isso é muito importante. Então, talvez você tenha perdido alguém hoje, como eu perdi, talvez você tenha perdido ontem, não sei qual foi o dia que você perdeu, mas saiba que a tristeza, ela é natural. Você pode viver, você tem liberdade para viver esse momento que não é fácil para você, esse momento que é difícil, o momento da perda, o momento da dor, um momento que muitas pessoas vai querer que você se levante tão rápido, mas olhe, cada pessoa tem o seu período, cada pessoa tem o seu tempo, está tudo bem. Está tudo bem você estar triste, está tudo bem, porque é o seu momento da perda, da sua dor. Então respeite esse processo, encare esse processo, respeite esse processo, né? Então muitas vezes a pessoa ela esquece do significado importante, né? Boa tarde, vocês que entraram, sejam bem-vindas. Então, gente, o que é se preparar para esses dias? Se preparar para esses dias quando você tem a perda. Então, suponha que você tenha uma perda há muito tempo atrás e que você não viveu esse período de luto do jeitinho que eu contei para você. Então, eu convido você para você fazer isso no próximo ano de aniversário da perda, porque muitas vezes você precisa voltar naquele processo. Não importa o tempo, mas o tempo ou o ano que vai acontecer que você está vivendo longe dessa pessoa que você ama, cada dia é importante. Seja ele qual for, pode ser dia especial para só vocês dois, ou pode ser dia especial para tempo. Mas você vai fazer aquele dia importante, né? E aí
quando você chega no dia importante, sem aquela pessoa, como se você estivesse na beira de um rio. Gente, muito, mas muito assustador. Cada pessoa tem a sua forma de viver. Existem pessoas que elas ouvem a voz daquela pessoa muitas vezes pela casa, e ela vai dormir, ela sonha, ela acorda e ela tá vendo, ela tá ouvindo. São várias formas, cada pessoa tem o seu jeito, sua forma de passar. E na terapia a gente vai te trazer ferramentas para que você possa passar por esse momento, para que você possa estar aí passando esse momento da forma mais plena, da forma mais tranquila, sendo ouvida, sendo acolhida, sendo acolhido, sendo ouvido da forma em que você precisa, porque cada ser é único, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu tempo. Não é dormir o dia inteiro, não é tomar calmante para dormir o inteiro. É você escolher aquele dia e fazer aquele ritual para que você venha ser acolhida naquele momento. Você pode visitar aquele lugar onde aquela pessoa foi, ou você pode escrever uma carta para aquela pessoa, você pode escrever uma carta. Você pode escrever a carta para essa pessoa com as coisas que você gostaria de ter dito e você não disse. Então isso vai tirar daqui de dentro, arrancar do seu peito aquela dor, aquelas palavras muitas vezes que ficaram presas na sua alma, onde trouxe para você essa tristeza, onde trouxe para você essa dor, essa angústia no seu coração. Puxa, eu deixei de fazer tal coisa. Puxa, eu deixei de falar tal coisa. Puxa, eu deixei. Vai ter dia que você vai precisar de muitas coisas, até mesmo de algo grandioso para que você passe por essa dor. Mas eu digo a você que você venha ter um vínculo seguro, um vínculo simbólico, que você se fortaleça nisso, que você fortaleça esse momento que você tinha, com essa pessoa. E partir é ficar invisível, inaudível, você não consegue mais ouvir e nem ver essa pessoa, mas ela vai acabar existindo, porque ela vai fazer parte sempre da sua vida, vai fazer parte do seu coração, de coisas que você viveu, de lembranças boas, lembranças passadas, não é? Mas saiba que você não está só. E eu quero finalizar esta live querendo dizer a você que busque ajuda, se fortaleça, que você venha se reencontrar e com a sua própria força, descobrindo aí essa força que você tem dentro de você, e que no determinado ponto você não se sinta mais só, você não é um órfão, uma órfã. Os seus queridos moram dentro de você, sim. Por quê? Porque eles vão estar sempre com você, dentro de você, na lembrança das coisas boas, tá bom? E aí eu digo a você, busque ajuda profissional, tá bom, gente? Um dia triste para mim hoje, mas eu quero desejar a vocês tudo de bom para vocês, tudo de maravilhoso, tudo de coisas boas para você hoje. Viva o hoje intensamente com os seus, tá bom? Deixo o meu abraço, um beijo, fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã nós voltamos. Um beijo, fiquem com Deus.